Bom, vamos começar? Então, acho que já deu tempo, já coloquei para gravar também. Tá vendo minha tela, Oswaldo? Vamos dar esse feedback se tá aparecendo tudo certinho. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um feedback no chat, se vocês estiverem conseguindo ver e ouvir. Tudo certinho? Fechado. Obrigada. Bom, beleza, então. Bom, então vamos começar, né? Esse é o webinar sobre energias renováveis. Eu me chamo Kimberly e aqui a gente tem também o Oswaldo Coneguins, o nosso gerente de produtos da FUG. Eu atuo como especialista de conteúdo, então eu produzo bastante conteúdo dos nossos equipamentos, dos nossos produtos. O Oswaldo eles faz muita estratégia e implementação de produto no mercado, então a gente está aí atuando bastante tempo e a gente tem, né, esse contato direto. O Oswaldo principalmente tem um contato muito direto com a indústria e também indiretamente, né, através dos nossos clientes. Hoje a gente vai discutir a questão de energia renovável, né? A gente vai falar o que é a indústria que a gente tem, a indústria solar, a indústria de energia renovável, quais são os market trends, então, quanto isso tem crescido ao longo dos anos, quais são os principais segmentos de atuação da energia renovável, a gente vai falar sobre os principais, as tendências do mercado, os requisitos de testes que a gente tem, as melhores práticas, né, para vocês estarem mais preparados para atuarem nessa indústria, nesse setor que a gente tem crescendo no Brasil e no mundo também, e também o futuro, né, o que a gente tem de novo vindo por aí. Se vocês quiserem, né, entrar em contato com a Fluke, diretamente com a Fluke após ou durante, né, esse webinar, vocês podem utilizar esse QR Code que está aqui na tela, então vocês podem efetuar a leitura desse QR Code e ele vai direcionar vocês para um formulário, onde vocês podem preencher lá os seus dados e colocar nos comentários a sua dúvida, ou até se você se interessar por alguma das nossas soluções, ou tiver algum feedback, alguma opinião, ou algum outro tema que você gostaria que a gente discutisse. Então, vocês podem também entrar em contato diretamente com a gente por aqui. Eu vou também encaminhar no chat aqui para vocês esse link, caso vocês não consigam pelo QR Code. Então, vou encaminhar aqui para vocês o link certinho. Deixa eu só abrir ele aqui. Eu vou encaminhar no final da reunião, senão aqui vai ter que sair da tela. E também no final da reunião a gente vai dar uma olhada em todos os comentários, então se vocês forem também, podem mandando as suas dúvidas no chat, que aí no final da reunião a gente vai dando uma revistada nelas e a gente vai abrir esse momento para dúvida também. Então a gente começa com o que é energia renovável, né, gente? Energia renovável é todo tipo de fonte de energia, né, que é natural, que é inesgotável. Então a gente tem diversas fontes, né, que elas a própria mecânica, né, dinâmica de produção delas se regeneram automaticamente. Então, você tem a água, você tem o sol, você tem o vento, são recursos que estarão sempre disponíveis e que não e são inesgotáveis. Então, é interessante para nós como sociedade, né? A gente quer garantir o nosso futuro, a gente sabe que as fontes de energias que a gente tem que não são renováveis, elas vão se esgotar em algum ponto. Então, a gente está aí vivendo a crise hídrica e diversos outros tipos de crise energética que a gente tem no nosso cenário atual, né? A gente está vivendo aí a energia cada vez mais caro, então a gente está passando por certas dificuldades hoje, e a indústria ela está mudando. Então, o cenário atual, né, da nossa indústria, do setor energético em si, está mudando no Brasil e no mundo. Então, antes, como a gente tinha recursos e tecnologias que antes eram tidas como algo distante, né, como algo muito caro, como, né, que é um pouco mais caro, né, a principal vantagem das energias que não são renováveis é que elas são mais baratas, elas não têm o principal impedimento que é, às vezes, o local, tem a questão da solar, que é de dia, depende do sol ou do vento, você tem essas questões que são um pouco desafiadoras, porém, elas estão acabando, então a gente tem que começar a se preparar, né, o mundo já está se preparando para isso, né, a gente vai mostrar esses dados para vocês, a abordar esse novo tipo de energias. Então, aqui a gente pode citar as principais, né, até mesmo que a gente usa no Brasil, que é um país abundante em recursos naturais.
que é a energia solar, a energia eólica, a hidrelétrica e a de biomassas. Então, basicamente, a energia solar vai ser a energia que vai transformar, né, a luz do sol em energia. A energia eólica, ela vai pegar através dos ventos, vai pegar a energia cinética que também vai transformar em energia elétrica. A hidrelétrica também vai pegar a energia cinética da água e vai transformar em energia elétrica, e de biomassa também, que é a queima dos combustíveis que a gente tem, que vai transformar também em energia. E aí, aqui alguns dados trazendo para vocês, né, que em 2019, só no Brasil, né, o mercado cresceu 212%, alcançando aí a marca de 2,4 gigawatts instalados. Então, também, segundo a ANEEL, né, foram instalados mais de 110 mil sistemas fotovoltaicos de mini e microgeração, correspondendo a 4,8 bilhões e 15 mil profissionais trabalhando na área. Isso em 2019. Você quer acrescentar uma coisa, Oswaldo? Quero sim, Kim. Eu acho que, bom, primeiro, obrigado aí pelo tempo de vocês, por se juntarem aí a essa... O que a gente quer fazer aqui é uma sala e trazer alguma coisa do nosso conhecimento, algumas preocupações, mas a gente quer abrir um debate, né, com vocês e quer fazer essa troca, né, para que a gente possa estar do lado de vocês, né, que são usuários ou que estão diretamente envolvidos no mercado, como trabalhando para esse mercado ou se não, querendo entrar para trabalhar nesse mercado. Então, o que a gente quer é abrir uma grande discussão e também trazer coisas que são do norte da Fluke, como segurança, como equipamentos para que você possa, tanto para que você como profissional possa apresentar um trabalho para o seu cliente, como você, cliente, né, possa ter a certeza do que aquilo que você se propôs a comprar ou ao projeto que foi colocado para você, que isso é real e que isso é alcançável, que as suas metas vão ser alcançadas aí. Então, é isso que a gente quer colocar para vocês. O que eu queria acrescentar nesse momento, que a Kim está trazendo dados aí de 2019, que são dados da Enel, né, que são dados aí robustos, né, é que essa semana, né, eu acho que todo mundo viu aí nos meios de comunicação aí, o Brasil chegou a 10 gigawatts de energia solar gerada, né. O grande responsável, na maioria, são, se você for pegar essa proporção dos 10 gigawatts, aonde isso está sendo gerado, a participação do pequeno gerador, né, eu digo de residências que aderiram a essa parte de energia solar, por exemplo, foi muito grande, e a tendência é crescer muito mais, né? Já visto tudo que a gente está passando aí com crise hídrica e uma série de problemas que a gente tem com relação à geração, né? Mas assim, é um fato a se comemorar, 10 gigawatts de energia gerado em cima de energia solar, e o quanto de recurso, quanto de trabalho, quanto mão de obra envolvida, quanto movimento dentro da indústria. Isso é um fato bem interessante para que a gente possa comemorar. E eu só para dar essa luz aí, Kim, desculpa. Imagina, a gente vai se complementando, fica à vontade. Então, basicamente, seria essa questão, né, para esclarecer para vocês os principais pontos, né, os principais tipos de energia renovável que a gente tem aqui, né, no Brasil, né, onde aqui a principal fonte, né, de energia elétrica que a gente tem vem das usinas, né, das usinas hidrelétricas, só que a solar... Só para ter uma ideia, 10 gigawatts é 70% do que Itaipu gera, tá? Então, assim, só para a gente dar uma luz para esse número, tá? Desculpa, mais uma vez, pode complementar. Então, essa questão, né, a gente pode ver aqui, trazendo para vocês a questão da perspectiva também, para vocês terem noção de como isso está aqui no Brasil. Questão da hidráulica, que a gente tem 64%, a biomassa, a eólica, a solar aqui parece que é pequeno, parece que é pouco, mas está crescendo muito, principalmente pela questão da acessibilidade à tecnologia solar. Então, o que era antes tido como caro, né, a questão dos painéis, a tecnologia, os próprios equipamentos de instalação, a mão de obra em si, hoje em dia a gente está tendo uma demanda muito maior e está sendo algo mais acessível para a população, e a questão mundial, né, os governos em si estão estimulando e estão investindo muito nessa energia, nesse tipo de fonte de energia renovável.
A gente tem gás natural, derivativo de petróleo, nuclear, carvão e derivados. Então, aqui para vocês terem uma perspectiva, né? E aí a gente entra a questão de trabalhos. Então, o que está gerando, né? O que as principais fontes de energia renovável está gerando de trabalho no Brasil e no mundo. Então, aqui a gente tem, né? A gente tem uma perspectiva do quanto cresceu, do quanto está crescendo, né? A demanda de trabalho para energia renovável. Só no Japão, aqui na China, foi onde mais cresceu. A gente tem a demanda muito forte para a questão de eólica, mas a gente tem aqui os Estados Unidos, a Alemanha, a Índia, todos os países aqui, né? A maioria está crescendo bastante e investindo para gerar cada vez mais demanda, gerar cada vez mais trabalho. Então, é onde vocês, né? Todo mundo, todos nós temos que estar preparado para comportar, né? Essa demanda e essa geração que vai vir da indústria, né? Essa mudança que a gente vai ter, né? Já começando já nesse ano, mas também muito mais forte nos próximos anos também. Aqui também a gente tem a questão de potência que a gente teve, né? Potência instalada que a gente gerou. Então, aqui a gente viu como o crescimento teve, né? Começando em 2017, chegando até em 2021, disparadamente cresceu bastante, aumentou 68%, se a gente comparar com o ano anterior de 2020. Então, é algo, aqui falando de solar, né? Que é a principal tipo de fonte de energia renovável que está crescendo no Brasil e no mundo. Aqui também pensando na questão de instalações, então aqui a gente pode ver que está tendo seu maior crescimento em 2021, e a gente também tem um comparativo de como cresceu o número de instalações, né, de energia, de fonte de energia renovável solar no mundo, né, onde a maior parte foi na China, só que, novamente, todos os locais tá acompanhando essa mudança, né, e novamente, como o nosso país, né, o nosso território, ele é abundante em recursos naturais, a gente, né, tem a perspectiva de crescer isso muito para os próximos anos. Gostaria de acrescentar algo aqui, Oswaldo, também? Ou não? Não, pode seguir. Então, aqui a gente vai focar mais na questão da energia solar, né? Como a gente disse, é a que está mais crescendo, né? Nesses últimos gráficos que a gente apresentou de trend markets, foi a que mais cresceu nos últimos anos. Então, a gente tem um aumento disparado aí de instalação, a gente tem um aumento de geração, e a gente vai ter, então, também acompanhando isso, a demanda de profissionais que saibam atuar na instalação, nessa geração de demanda, na mitigação e resolução desses problemas. Então, a energia solar, como eu disse, basicamente são os painéis, né, que eles vão captar a energia, a luz solar do sol e transformar ela em elétrons para gerar e para distribuir para a sua rede de distribuição de energia. Então, nessa transformação em si, tem um sistema característico e você tem que saber lidar com esse sistema, você tem que saber quais são os principais problemas dele e também onde você atua, né? Eu quero ser um profissional e para onde eu começo a olhar. Então, é interessante a gente ter esses tipos principais de aplicações solares, que vai ser a escala de utilidade, a escala comercial e industrial e a escala residencial. Então, a gente separa basicamente nesses três principais pontos. Então, a escala de utilidade pública é basicamente a geração, né, de energia solar para segmentos públicos. Então, esse tipo de geração, ela vai comportar como posso dizer, uma demanda muito maior. Então, ela vai gerar muito mais energia, ela vai ter uma escala muito maior e ela geralmente é gerada por concessionárias. Então, isso está muito mais amplo e muito mais generalizado, utilizado fora, né? No Brasil isso ainda está começando, mas a gente tem, né, essas grandes escalas de aplicação, que são muitos painéis, né, tomando aí uma grande área de aplicação, que vai gerar um grande número, né, uma grande quantidade de energia de megawatts para alimentar, né, geralmente vai ficar ainda em utilities, então ainda vai continuar alimentando a própria indústria ali de utilidade pública, né, ou da própria concessionária também, mas ele tem uma grande geração aqui. Pessoal, existem os grandes fornecedores de energia, né? Geralmente esse tipo de instalação está ligado aí aos grandes players, né? Existem instalações feitas por capital próprio, né? Mas geralmente é para vender essa energia, né? E tem uma outra modalidade que agora são algo feito como se fosse um consórcio, né? Então, algumas pessoas podem aderir, né, se tornarem aí como se fosse um consórcio, uma cooperativa, e é feita uma instalação de grande porte, né, e muitas vezes não é nem na residência dele,
mas ele, como co-participante desse investimento, ele pode ter usufruir, né, do resgate disso, né, baixar aí os valores da sua conta de energia, vamos dizer assim. Mas esse tipo de instalação é uma instalação que a gente chama mais de utilidades, né, de utilities, e ela está muito em cima dos grandes players, né, então, Neoenergia, Energisa, que são os grandes nomes, né, principalmente aí de Minas Gerais para cima, aí, né, a gente já tem grandes instalações, mas assim, hoje existe uma discussão muito grande no cenário a nível de Brasil, né, até para áreas que são subutilizadas, que são áreas que têm um grande potencial para a parte de energia solar serem utilizadas. Um exemplo, né, eu participei de uma conversa com o pessoal de engenharia que está vendo a viabilidade de colocar painéis solares em parte de diques de água, de represa, por exemplo. Isso ajudaria de duas formas, né? Primeiro, diminuiria a evaporação, porque a incidência do sol estaria no painel solar, né? E esse painel estaria instalado em cima de boias ou em cima de balsas, esse tipo de coisa, e poderia ser uma fonte. É um lugar, uma represa ocupa um lugar muito grande, então parte dela poderia ser utilizada para essa parte de geração de energia solar. Enfim, muitas discussões, os grandes players estão trabalhando em cima de cada vez mais colocarem essas fazendas, né, de geração de energia, e é isso que está acontecendo. Pode ir, Kim. Outro segmento bem marcante, né, são os segmentos comerciais, e aí são desde universidades, home centers, shoppings, grandes lojas, né, porque tem primeiro são grandes consumidores de energia, e em segundo lugar eles têm toda uma parte, né, da construção, né, do próprio prédio, né, que é favorável à parte de instalação de painéis solares, né? Então, muitos comércios, pessoal que está nesse segmento, que tem grande consumo, hoje está buscando aí a parte de instalação de energia, né? E com isso ter o retorno, né, do seu investimento em cima de deduções, né? Ou até mesmo passando a ser um fornecedor de energia para a concessionária. E o segmento que talvez mais está chamando a atenção hoje no Brasil e que está mais crescendo, né, que são o segmento residencial, né? E o que a gente está querendo chamar a atenção, né, é que assim existem particularidades de instalação que são comuns, né, para uma instalação comercial, para uma instalação de grande porte, né, de uma empresa que é uma concessionária de energia elétrica, e para uma residência, né? O tamanho da instalação é que é o diferencial, né? Se você falar numa residência, ele é um pouco menor, mas ele vai precisar tomar os mesmos cuidados com relação à instalação, de uma instalação de grande porte e também toda a infraestrutura. A diferença vai estar no tamanho dessa infraestrutura para que ele possa ter o recurso, né, dos painéis solares aí na instalação dele, seja residencial, seja um comercial, ou então uma empresa que é uma concessionária de energia elétrica, tá? Então, o que a gente quer chamar a atenção de vocês no projeto, eu que quero comprar, por exemplo, um painel solar e quero colocar na minha casa, o que eu tenho que está atento, né, com relação aos técnicos, né, aos eletricistas e os engenheiros que vão estar vindo fazer esse trabalho de consultoria, vamos dizer assim, instalação dos painéis, né? O que eu devo, quanto que é o que a gente chama aqui de ROI, né? Qual é o retorno sobre o investimento que eu vou ter, né? Para saber se vale a pena, né, você entrar numa empreitada dessa. Com relação à parte do comércio, algumas dessas respostas você já tem por causa do consumo, né? Mas também você precisa também ter a resposta com relação
a tudo que você está investindo e em quanto tempo você vai ter o retorno desse investimento. E aí, as instalações de grande porte, que isso é muito mais tratado, mas a instalação é feita para fornecer energia, né? Então, é um produto final, não se está buscando economizar a nível de consumo de energia, mas sim gerar energia para que possa abastecer uma demanda que existe numa cidade, no estado ou num país, né, como um todo. Quer acrescentar, Kim? Não, acho que está perfeito. Acho que é legal também a gente pensar aqui, visualizando a imagem, né? Que, como o Oswaldo falou, a gente vai ter desafios tanto na parte, duas partes da instalação, né? Que é a parte CC, corrente contínua, e de CA. Então, aqui a gente tem essa separação, né? Para vocês conseguirem também visualizar essa questão da instalação. E até dando um exemplo de grande questão comercial, né? O Walmart é uma empresa que investe bastante nisso. Nos Estados Unidos também é bem comum, eles têm grandes painéis, assim, você chega no Walmart, muitas instalações de painéis solares. Então, também, só para a gente continuar aí, que tá em desenvolvimento, tem bastante gente investindo e olhando para isso. Então, é importante estar todo mundo ligado e atualizado sobre como saber se inserir, né, e onde e como inserir-se nessa nova vertente que a gente está tendo no cenário energético. Bom, o primeiro ponto aqui, né, é uma tendência que a gente observou na parte técnica, né, a nível de mercado, né, que foi uma mudança, né, da tensão, né. Então, antes todas as instalações elas eram feitas, né, elas eram criadas, eram projetadas, né, para 1000 volts, né. Então, você tinha as instalações de painel solar, toda uma parte de rede, toda uma parte de inversores, e, enfim, tudo que são equipamentos de infraestrutura correlatos, né? Tudo isso era feito em cima de 1000 volts. E por que a indústria resolveu mudar para 1500 volts? Olha, uma tensão maior, isso poderia, já traz, olha, estou saindo de 1000 volts para 1500 volts, eu preciso ter controle com relação à parte de segurança e todo um cuidado que eu tenho que ter com relação a isso, né? E por que isso foi feito, né? Por que se mudou aí para 1500 volts? Se mudou para 1500 volts porque a infraestrutura fica mais barata. O que aconteceu? Se você tem uma instalação em 1500 volts, você consegue colocar mais painéis solares e você tem menos inversores de frequência, entendeu? Então, o que acontece? Você consegue ter mais possibilidade de geração e menos infraestrutura impactando o teu investimento. Então, isso que é importante. Ora, os cuidados aí a gente tem que considerar, né? Então, uma instalação dessa, um ambiente desse, ele está dentro de uma categoria de segurança que é CAT 3. Então, você requer ferramentas, né? O eletricista que trabalhava com ferramentas que a gente chama aí, para quem é eletricista, com quase que um uso comum, um uso geral, passa a ter que utilizar ferramentas, né, como chave de fendas isoladas, alicates isolados, toda uma parte de alicate amperímetros voltados a 1500 volts, né, que é a categoria de segurança CAT 3. E aí ele fazer o serviço, né, e entregar uma instalação, né, uma infraestrutura mais barata e com maior potencial de rendimento. Bom, e com isso acontecendo, é óbvio que as normas, né, elas estão aí para atender, né, isso não é uma norma nova, não foi criado porque foi criado a parte de instalação de painéis solares ou energia eólica, né, a IEC 624461, né, ela é uma norma que existe para que você possa atender aos requisitos de teste, né, desde teste de continuidade dos condutores de aterramento, equipamentos, sistemas, testes de polaridade, porque se você inverte a polaridade no painel solar, você pode ter problema, causar danos a esse painel, né? Toda uma parte da parte de tensão, encaminhamento dos cabos, corrente, a parte de surtos, curto-circuito, né? Que também está envolvido aí com essa parte do terra, né? Enfim, todos os testes, todos os requisitos de testes estão contemplados na norma IEC, né? E esses testes levam em consideração
toda uma parte de segurança do sistema e toda uma parte do desempenho, né, que você tem quando você faz um projeto de instalação e quer a garantia tanto de segurança desse projeto, quanto a parte de retorno nesse investimento que você está tendo, né? Então, isso é uma preocupação que tem que ter os engenheiros, né? Tanto o engenheiro que trabalha lá numa empresa, uma concessionária, quanto esse que vai estar colocando para você os painéis solares na sua residência, no seu comércio, tá certo? A gente sempre fala que a Fluke tem uma razão, né, que é um core, faz parte, é raiz da Fluke, né? Então a gente, até nas apresentações, a gente fala, quando a gente está dando um treinamento ou algo assim, a gente fala, antes de tocar, teste, né? Então, a parte de segurança é uma coisa que é levada ao extremo aqui pela Fluke, né? Então, os nossos equipamentos, todos eles são certificados por 2 laboratórios, que são laboratórios que não estão no contexto Fluke, né? São laboratórios do mercado, né? Por exemplo, a UL, né? Então, todos os equipamentos da Fluke têm, no mínimo, 2 certificações. Então, você vai ter uma certificação do CE, da UL, enfim, do CSA, da UL. Então, todos os equipamentos têm 2 certificações de organismos independentes, né? Porque a Fluke fabrica o equipamento, mas quem testa o equipamento, quem valida esse equipamento são esses certificadores, né? E a gente sempre diz, né, a segunda coisa é que você deve utilizar a ferramenta correta, né, para a aplicação correta, né? Então, não adianta você querer o jeitinho, né? A gente dá o jeitinho, então, quanto melhor você tiver a ferramenta, e você vai estar... você vai ter um diagnóstico mais preciso, mais rápido, e resolver o problema do seu cliente, ou você mesmo resolver um problema da tua instalação, quando você utiliza esses equipamentos. Então, a Fluke, ao longo do tempo, veio desenvolvendo suas ferramentas, né? Então, nós temos desde ferramentas conjugadas, né? Então, são as multiferramentas, né? Como o multímetro, que a gente está mostrando para vocês, que tem um termovisor embutido no multímetro, como câmeras para fazer imagem, né? E os termômetros de radiação. Por que a gente está falando isso? Porque talvez você que é um instalador residencial, você vai falar, pô, mas um multímetro desse para mim está fora do meu contexto, né? Mas você tem ferramentas adequadas ao teu contexto, né? Então, um termômetro de radiação, ele está adequado ao teu contexto. Você consegue ter essa ferramenta e você consegue prestar um serviço de qualidade para o teu cliente, né? Então, é isso que a gente quer levar para você. Pode passar aqui. Uma outra ferramenta que nós temos, né? E eu vou jogar o exemplo em cima de uma instalação residencial, né? Então, a maioria dos nossos telhados aqui são aqueles telhados que são, parece uma cunha, né? Você olhando para cima, então você tem o telhado do lado direito, do lado esquerdo, né? Depende de como é que está instalado isso. Mas se você resolve fazer uma instalação num telhado como esse, se não é uma laje, né? Alguma coisa reta, você tem um telhado ali, uma alvenaria de um telhado. Então, o que acontece quando você faz esse tipo de instalação, algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, quanto de radiação eu tenho nesse telhado, né? Durante a maior parte do tempo, para que eu possa dizer, não, esse é o ponto correto para mim fazer a minha instalação. Isso se eu estou numa instalação residencial, ou até mesmo numa instalação comercial. Isso para o pessoal que faz aí as grandes instalações, né, que são as utilities, né? Geralmente ele tem sistemas, né, que o painel ele acaba caminhando em direção ao sol, né? Então ele somente vai ver com relação à bússola, né, todo o caminho que o sol faz, né? Ele nasce de um lado e desce do outro, então o painel vai pegar 100% todo o tempo possível que vai ter o sol para que ele possa ter
um melhor aproveitamento, né? Mas quando você está numa residência, a instalação às vezes não permite que você faça isso, né? Para que você instale essa condição do painel conforme o sol vai nascendo e vai indo para se pôr, né? Que você consiga seguir, né? O sol na maior parte do dia aí. Então você vai ter que instalar de um lado do teu telhado. E qual é o lado que eu vou ter a maior incidência por horas, né? De radiação, né? Então, a Fluke trouxe uma ferramenta que é o IRR1, né? Que você consegue ver desde uma parte de projeto, é uma ferramenta usual desde quando você está projetando a instalação, até o comissionamento disso, ou a manutenção, né? O comissionamento é a parte de manutenção, startup e a manutenção. Então, você consegue ver alguns fatores, como você tem uma bússola nesse equipamento, então ele vai direcionar você, junto com a medição de radiação, em qual lugar é o melhor lugar para você colocar o teu painel, né? E aliado a isso, né, você também vai ter a angularidade, né? Então, qual é a inclinação que eu devo destinar a esse painel, né, para que eu possa ter um maior rendimento nesse painel? Então, é bem interessante. E também, numa parte de manutenção, você consegue medir a temperatura das células, né? Quando você já tem o painel instalado, você também precisa fazer, de tempos em tempos, as medições nessas células para saber se uma célula não está aquecendo mais do que a outra, enfim. Então, são 4 parâmetros, né, que tanto no projeto, quanto o painel já está instalado, são números, né, são valores muito importantes para que você possa orientar, né, desde a parte de projeto até a parte de comissionamento, se você pretende fazer uma manutenção ou não, ou dar uma condição melhor para o teu painel para garantir o retorno no teu investimento, ok? Nós temos um pouquinho da resolução de uma resolução de problemas de painéis fotovoltaicos, né? Então, por exemplo, toda uma parte de verificação da saída do sistema de medição do inversor, né? Isso é óbvio, você faz com uma ferramenta que é um alicate amperímetro, né? Toda a parte de rastreio das fiações, as ramificações, tanto na parte individual quanto tudo que está encaminhado à frente do concentrador, verificação se há problemas de polaridade, né? E aí as inversões de polaridade que não são incomuns de acontecer, né? Elas acontecem, né? Toda essa parte de verificação de sujeira, sombreamento, né? Se existe uma vegetação e isso está causando um problema para que você tenha a maior, que você receba, né? Radiação por mais tempo, né? Resolução de problemas de cargas, né? Então, toda a parte de fusíveis, chaves, disjuntores, toda a parte de segurança, né, envolvida nesses painéis, se você tem surtos, né, ou fios interrompidos aí, toda uma parte do sistema de conexões. Então, toda essa verificação tem que ser feita para que você possa ter um maior rendimento do teu painel, né? Isso já depois da instalação feita, né? Ainda continuando aí, né, nas verificações, né, as caixas combinadoras ou as caixas de passagem, né, geralmente você tem as caixas cada dia menores, né, e restrições para que você possa instalar, né. Então a Fluke tem um alicate amperímetro que é o 393, né, é um alicate para 1.500 volts, CAT3, CAT4, né. E esse alicate ele é bem interessante porque tanto para a parte de medições para os aerogeradores quanto para os painéis fotovoltaicos, né? Ele se apoia em cima de uma ferramenta que é o Fluke Connect. Não sei quantos aí já ouviram falar do Fluke Connect, mas se você não ouviu, só um speech aqui, né? um pouquinho do que é o Fluke Connect. É uma ferramenta que está disponível nas plataformas do iOS, né? do iPhone, ou então do sistema Android. Você baixa esse aplicativo da Fluke gratuitamente. E se você for usuário de uma ferramenta da Fluke que tem uma terminação FC Fluke Connect, você pode ler, né, o que
o multímetro ou o alicate amperímetro está medindo, né, ou até os termômetros, por exemplo, você consegue ter a leitura no teu celular. E para quem é instalador, para quem presta manutenção ou tem que fazer análise, né, numa instalação, ou então está fazendo um projeto, sabe o quanto importante né? Porque, por exemplo, desde uma parte de segurança, né, se você não está confortável de fazer a medição num barramento, num cabo, e aí você pode colocar o seu alicate amperímetro ou o seu medidor, né? E você pode se afastar e fazer a medição no celular. Como você pode gerar ordens de serviço, como você pode gravar, né? Então, vamos supor um eletricista que presta serviço residencial para, sei lá, 15 casas, que ele tem esse portfólio de cliente, ele passa lá fazendo a manutenção, fazendo verificações de rotina, ele pode gravar cada verificação que ele faz mês a mês, né? Por exemplo, ou de 2 em 2 meses, e quando ele estiver lá prestando serviço num determinado mês, ele faz uma medição e ele pode chegar à conclusão que essa medição está meio fora do parâmetro que deveria estar. E aí ele vai se perguntar, mas o mês passado, quanto foi que eu medi aqui, né? Quanto que era a temperatura dessa célula, ou quanto que era a tensão que eu medi aqui no barramento, ou a temperatura desse disjuntor, como estava isso, né? E ele pode buscar no banco de dados, no celular dele lá, em cima do telhado, lá onde ele estiver, ele busca lá e ele vai ver a medição, porque vai ficar tudo gravado para ele, né? Então, isso na palma da mão dele no celular. Então, isso é bem importante. Se vocês tiverem curiosidade, podem entrar no nosso site, procura lá Fluke Connect, YouTube, Fluke do Brasil, enfim, tem um material bem vasto aí sobre essa ferramenta que é gratuita e está disponível para vocês aí a hora que vocês quiserem. Então, continuando aqui com a solução de problemas, então você tem as caixas de passagem e você quer medir, fazer as medições de tensão, toda uma parte dos cabeamentos, ou você quer fazer o rastreio aí de temperatura das conexões, enfim, tudo isso você tem que verificar. E a solução com os inversores, né? Então, você precisa fazer todo o registro das tensões, os níveis de corrente, para saber se isso é uma resultante do quanto você queria gerar de energia e se isso está acontecendo, né? A verificação dos fusíveis e disjuntores eu acabei já falando para vocês, e isso tudo você faz o rastreio. Bom, é óbvio que independe do tamanho da tua instalação, mas algumas verificações, né, elas são, algumas não, todas elas são comuns a todo tamanho de planta, né? Então não se assuste com a foto aí e esses painéis todos instalados, né? Mas uma coisa que a gente precisa ver, né? Muitas vezes o nosso sistema em casa começa a cair, ou a gente tem problema de falhas, né, de energia na nossa residência, ou problemas com queima de alguns eletrodomésticos ou alguns equipamentos, e o que né? Reflexo de uma falha, né, no nosso sistema de aterramento, ou a falta de, né? Não é difícil, né, a gente encontrar o fake, né, o fio fake lá. A gente vai lá, tem o fio verde que não está ligado nada, né? Assim, liga nada a lugar nenhum, né? Então, não é difícil, pessoal. Então, assim, a gente precisa fazer as verificações, né? É incrível o que eu vou falar, mas se você quiser fazer uma instalação, por exemplo, você chamou o cara da Telefônica para instalar uma rede de internet na sua casa. Esse cara vai até lá, ele vai com um certificador e ele vai certificar a instalação da tua rede. E nós não temos nenhuma certificação das nossas residências da parte elétrica, né? Então é incrível, né? A parte de rede do telefone e da internet, ela é certificada. As nossas residências não são certificadas com relação à parte elétrica, né? Então, cara, a gente precisa, quanto antes, estar ciente, né? Como profissionais vender isso, né? Porque é nossa responsabilidade, você está fazendo a instalação elétrica lá do seu cliente, então você precisa vender isso, né? E como consumidor cobrar isso de quem faz a instalação, né? Então, existem algumas técnicas que a gente precisa ver, né, para testar essa parte do aterramento, se está de manhã, se o terreno está úmido, se não está. Então, tem uma série de
de coisas que nós temos que testar para ver se os dispositivos estão funcionando, os dispositivos de proteção da rede, para que a gente possa garantir a instalação correta do sistema elétrico, né? Então, testes com a parte de termômetro, a gente precisa ver essa parte de resistência, e isso precisa ser verificado, ok? Kimberly, quer acrescentar? Eu acho que, como você disse, né, essa parte é muito importante, principalmente, gente, porque nessa questão, assim, como a gente tem dois lados antes do inversor, né, a questão da corrente contínua e depois a questão da corrente alternada, qualquer nível de tensão contínua que passe para o outro lado vai gerar grandes níveis de corrente contínua, e isso vai afetar o seu equipamento. Se a gente está falando numa indústria, né, questão industrial, que vai ter equipamentos, de outros tipos de equipamentos, né, na planta, outro tipo de ativos, isso pode diminuir a vida útil desse ativo ou causar outro tipo de erro. Então, tá atento a como mitigar esses problemas e também nesses níveis, né, de o que é CC tem que estar lá do CC, e CA tem que estar lá do CA, e garantir que esse aterramento seja feito corretamente também. Então, concordo. Tá no mudo, Oswaldo. Aqui um pouquinho do portfólio de produto, né, que nós temos. Aqui está falando que é para a parte de fotovoltaico, né, mas é aplicado a toda a parte, toda a gama de instalação e produtos, né, que nós temos para aeródromos, para a parte de energia eólica, para parte de fotovoltaico, né. Então nós temos alicate amperímetros e multímetros que estão para 1.500 volts, né. O primeiro que aparece aí do lado esquerdo, esse alicate é o 393, né? Depois nós temos o HD 110, que é de uma marca que é da Fluke, pouca gente conhece, né? Que é a Amprobe. Mas é um produto Fluke. Os testadores de terra, né? Termômetros de radiação ou câmeras, né? Termômetros de imagem, né? Toda a parte de isolação, Meggers, para ver a parte de isolação. O IRR1, que é um produto dedicado para a parte de painéis solares, tá? Disponível para os instaladores, para quem tem painel solar, tá? Para quem tem bancos de bateria e acumula essa energia e tem, ou então tem como uma parte de segurança as baterias, né? Então, analisadores de bateria, analisadores de qualidade de energia, né, para grandes instalações, ou para quem quer saber se, em vez de receber uma energia cuja qual contratou, está recebendo, entre aspas, lixo, ao invés de energia, né? Então, está recebendo lá um monte de flicker, ou está gerando flicker, ou alguma coisa nesse sentido. E as ferramentas VDE, né, ferramentas isoladas, que são para 1.500 volts, né, para que você possa trabalhar em segurança, né? Então, é um portfólio bem grande de produtos, né, para essa parte de instaladores, instalação, e fica à disposição de vocês aí, tanto no nosso site, quanto se vocês quiserem, pode pedir informações aí, e a gente, com prazer, vai estar mandando essas informações para vocês. Um resumo, né, do que deve ser feito, né, então, e de tudo que a gente tratou aqui, né, comece certo, testando certo, né? Então, antes de botar a mão, teste, né? Verifique se há falhas de aterramento, né? Isso é importantíssimo. A integração dos testes, né, no fluxo do trabalho da instalação para economizar o tempo e dinheiro, né? Uma instalação bem feita traduz em economia. Evitar problemas, né, comumente enfrentados em sistemas fotovoltaicos, que são aqueles que a gente falou de inversão de polaridade, uma série sujeira na célula, aquecimento da célula, instalação com uma inclinação errada, enfim. Resolução de problemas de harmônicos, né, na instalação, né, então fazer a verificação da qualidade de energia, né, de tudo que você está gerando ou recebendo, né, e importância, né, na prática de trabalho de forma segura, tanto para quem está fazendo o trabalho, né, o eletricista, com um ferramental adequado, né, e equipamentos corretos e avaliados aí para que você possa desempenhar o seu papel com segurança. Queria falar, né, a Fluke vem, óbvio, muito atenta, né, e trabalhando para que a gente possa
trabalhar nessa vertente, né, das cidades inteligentes e energia renováveis, né, com foco nisso, e a gente também tem alguma coisa que está aí, né, o futuro está batendo a nossa porta, já não é incomum ver, né, carros elétricos andando aí nas nossas cidades, ou os híbridos, né, gozado que o Brasil é um país de vanguarda, né, porque enquanto a maioria dos países no mundo, né, andava com seus carros movidos a combustível fóssil, né, e aí gasolina, oriunda de petróleo, né, o Brasil aqui se tornou um dos maiores países com relação ao consumo de etanol, né, e o etanol vindo da cana, que gera um bagaço, que antes era terrível, né, causava poluição, e aí acabou virando matriz de biomassa, né, então isso é queimado dentro das caldeiras das nossas usinas e gera-se energia, né. E é engraçado a gente ver o quanto que a indústria e a população, né, só um comentário, não quero traçar nenhum, mas ele entra um pouquinho, um comentário que vai um pouquinho na política, mas nós, quantos anos nós não temos investimento com relação à infraestrutura, na parte de energia, né? E a gente ficou aí 1 ano e meio, 2 anos, aí todo mundo trancado dentro de casa, as nossas indústrias baixaram a produção, enfim, uma série de coisas, e a demanda de energia também baixou, mas nada foi feito para se preparar aí para essa retomada, né? E aí, quando a gente vê o que está sendo feito a própria população correndo atrás de painéis solares, né, as indústrias buscando comprar energia da parte de eólica, enfim, negociando em bolsas, esse tipo de coisa. A indústria de biomassa, que cresceu muito, né? E aí a gente dá uma olhada lá na matriz, a gente vê o quanto que a gente, como povo, né, buscou essas soluções, né, como indústrias, e o quanto que, infelizmente, a gente teve de não investimento, né? Mas e aí a gente está correndo aí para a parte dos carros elétricos, né? É só um comentário para a gente ver o quanto que a gente está fazendo, e a gente está enfrentando problemas agora, né? Com relação à escassez de energia. Por quê? Porque os nossos reservatórios que é a maior parcela da nossa matriz energética, que é a parte hidráulica gerando, e a gente com problemas aí, né? E todo mundo sofrendo porque a gente está pagando essa conta, né? A gente paga 2 vezes, né? Sempre assim. Então, mas o futuro já está aí, e aqui é só dados para vocês durante os anos, né, de quantos carros foram emplacados, né, de um ano para o outro, né, e aí a gente tem um salto aqui de 1.709%, né, em 2000 desculpa, a gente tem aí um salto de um crescimento de 66,5%, né, sobre 2019, com relação a 2020, né, que é um salto muito grande, né, isso aqui é dados de emplacamento de veículos, né, então, cara, assim, essa corrida, né, para o trabalho em cima de energias renováveis e o quanto a gente está caminhando para isso, né? E as empresas, né, montadoras de veículo também já anunciando, né? Por exemplo, a GM já anunciou que até 2050, se não me engano, não serão mais fabricados carros movidos a gasolina, né? Então, partindo aí definitivamente para a produção de carros elétricos, né? E a Fluke também já andou para isso, né? Nós estamos também colocando nossos produtos aí para atender esse mercado que está chegando e que já é realidade, né? O futuro já né? Já começou, né? Então é isso que a gente trouxe aí como curiosidade para vocês. Bom, pessoal, foi isso que a gente queria compartilhar com vocês hoje, né? Esse bate-papo que a gente queria trazer para vocês, né? Esse senso, né, do que está acontecendo, de quais mudanças estão ocorrendo, né? E como vocês podem estar preparados para isso, né? Para adentrar nesse novo mercado, nesse novo cenário que a gente tem, né? No nosso setor energético. E principalmente também como a Fluke está preparada para suportar vocês, né? Para dar suporte a todos vocês como profissionais e que vão estar atendendo, né, nessa indústria, essa demanda que tá gerando. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Antes das perguntas, tá, Kim, eu só queria primeiro agradecer todo mundo, o tempo de todo mundo aí que esteve aí com a gente. Esse material vai estar gravado, vai estar à disposição de vocês.
Mas, assim, essa discussão também serve, né, para que a gente olhe para esse mercado, né? A Fluke, ela, é óbvio, a gente vende equipamentos, né? Mas nós temos uma preocupação muito com o lado também da capacitação do técnico, das pessoas que trabalham com os nossos produtos, né? Então, a Fluke tem uma iniciativa que é o Fluke Academy, que é uma iniciativa para que você possa buscar conhecimento. E existe uma preocupação nesse mercado, né, de fotovoltaico e de instalação elétrica, né, de fazer com que os profissionais sejam cada vez mais capacitados para a segurança deles, mas para também entregar um trabalho, um projeto melhor para aqueles que estão comprando. E para você que compra, saber como comprar e escolher o seu técnico, o seu eletricista que esteja apto a prestar o serviço que você deseja, né? Então, esse o tamanho da discussão que a gente quer trazer, trazendo as curiosidades, os equipamentos, o quanto a gente tem os equipamentos e o quanto esses equipamentos podem servir você. Então, você pode também ter, óbvio que existem alguns cursos que são pagos, existem outros que são no Vascão, né, na faixa, né, são gratuitos, né. A Fluke, ela tem webinar, tem notas de aplicação, assim, a nível de recurso, de material para que o técnico possa se capacitar, existe bastante largo aí de materiais. E obrigado aí pelo tempo de vocês. Agora podemos ir para as perguntas. Sim. Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas qualquer coisa eu já gravei aqui, né? Se não forem todas respondidas agora, a gente pode depois enviar para vocês também um conteúdo por e-mail. Então, quando vocês registraram lá, a gente também vai tá, né, mandando sempre um conteúdos com relação à nossa palestra, ao que a gente tem de novo, a essa vertente que a gente tem do setor energético. E aí, vamos lá. Uma pergunta é: vocês vão disponibilizar a gravação? A gente vai. A gente vai estar enviando para vocês depois, né? A gravação, o link com a gravação, também o feedback da palestra, o que vocês acharam. Então, isso vai para o e-mail de vocês também. Aí aqui a gente tem custo de manutenção ao longo da vida da instalação e impacto no ROI. Oswaldo, você quer responder essa? Uma excelente pergunta. Essa eu vou ter que, assim, eu não tenho essa resposta de bate pronto, tá? Nós temos alguma coisa a nível de perda de rendimento ao longo do tempo quando se faz manutenção, que é em torno de 15% ao ano, mas eu não tenho todo esse impacto, todo esse contexto. Essa pergunta é um pouquinho mais abrangente, né? Mas a gente volta uma resposta para você aí por só deixar o seu contato aí, eu acho que você já deixou. A gente pode responder isso para você aí depois, tá bom? E aí a gente também tem uma do Cristiano para você, Oswaldo, que é sobre as ferramentas. Qual você indica para atender a NBR 16274? Aí ele não especificou exatamente se é quais ferramentas acho que é no geral. É o que eu disse, né? Todas as nossas ferramentas, elas são avaliadas, né, por organismos independentes, né? Mas em torno das ferramentas do que se diz a nível de multímetros e alicate, eles atendem toda a parte de ECE, né? E aí também vão estar dentro das normas brasileiras, né? E também a parte da, das ferramentas elétricas e da parte de qualidade de energia. Acho que é mais nesse contexto que as perguntas estão, mas elas atendem todos os critérios de normas aí. Aí a gente também tem uma, se é possível conectar o IRR1 ao 435 para medir ao mesmo tempo grandezas elétricas e radiação e temperatura. Não, são ferramentas independentes, né? Você vai ter as medições do IRR, que são aquelas 4 que eu citei, né? Temperatura, angularidade, bússola e radiação. E no 435 você vai ter toda a parte de qualidade de energia, análise, banco de dados, né? Tudo isso que o 435 traz para ti, aí até com a calculadora lá para ver a parte de consumo e esse tipo de coisa. E aí, por último, a gente tem se a Fluke possui
equipamentos para traçar curvas I e V em 1500 volts. Tá no forno. A partir de novembro ou dezembro, né, a promessa que nós temos de ter um equipamento pronto para traçar a curva A e V. Fica aí a expectativa, tá? Então, a gente deve ter aí mais tardar dezembro ou janeiro do ano que vem, esse equipamento já está disponível aí no mercado. E a gente também tem do Alexandre. Entre as medições do modelo IRR1, quais podem ser rastreadas, calibradas pela RBC? A parte de temperatura, com certeza, né? A parte de radiação é um pouquinho complexo, porque nós não temos laboratórios, que eu sei, tem 1 ou 2 laboratórios RBC, e isso vai ser feito de uma maneira por comparação, né? Uma calibração é uma comparação, e ele pode ser testado, né? Então, enfim, a parte de angularidade é mais um teste, porque a angularidade é feita em relação ao solo, né? Então, o que acontece em qualquer ambiente que você colocar o IRR e você apertar a função 0, ele vai tomar esse plano como 0 e aí, colocando ele na angularidade desejada, né, ou em cima da placa que já tem um ângulo, ele vai medir isso em relação ao solo, que é uma vantagem com relação, porque assim, quem é instalador aí de painel solar vai saber o que eu estou falando. Geralmente o pessoal usa o geoposicionamento do Google, né? Existe uma ferramenta, um aplicativo e é utilizado. Mas, por mais que o Google seja atual e ele atualiza toda a parte dele, porque recebe parte de satélite, esse tipo de coisa, mas ele não consegue ver o perfil do solo, né? A particularidade do perfil do solo lá naquele 5 metros quadrados lá que você vai instalar o painel. Então, quando você puxa a referência de angularidade ali, você é muito mais assertivo, né? Com a parte de angularidade, radiação, da parte do solo que você está referenciando. Então, em suma, praticamente você consegue rastrear ele como um todo, embora eu acredite que ele é mais uma ferramenta de teste orientativa para você. Mas se você precisar ter uma certificação, é possível ter. Gente, essa vai ser a última pergunta, que a gente já passou do horário, mas aí os que não forem respondidos eu já anotei. Se vocês também quiserem qualquer feedback, outra dúvida, ou também solicitar algum contato da Flux, vocês podem entrar naquele link que eu mandei, ou no QR Code que a gente passou aqui. Mas a última que a gente tem aqui é do Leonardo, que é se o IRR1 precisa ser utilizado em um horário específico para estimar o melhor ângulo possível. Desculpa, o horário para a utilização do IRR1? Para estimar o melhor ângulo possível, para ver qual é o ângulo que o painel precisa estar. Tá. O IRR1 é justamente para isso mesmo. Você vai ter que mapear, né, nos diferentes horários, vamos dizer assim, que você tem. Então, você pode, sei lá, traçar, tipo, de 2 em 2 horas eu vou fazer as medições e aí eu faço um gráfico, né, para saber o quanto de radiação eu tenho naquele momento, né? Ou você ter o direcionamento de onde você... da curva, né, da onde nasce o Sol até o poente, né, para que você possa traçar essa curva e ter o melhor ponto de desempenho aí para a instalação do teu painel solar. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês e a gente espera aí rever vocês aí num novo bate-papo e, por favor, comentários, dicas, assunto de interesse, o que vocês desejarem, por favor, a gente está aí à vontade para escutar vocês aí. Tá? Obrigado aí mais uma vez e até a próxima.